superendividamento. Existe uma lei, a lei do superendividamento. E quem vai dar uma aula, explicar para a gente como sair dessas dívidas e como se livrar delas por meios legais e resolver a situação, é o Paulo Ishida. Ele é CEO da Se Recupere e está aqui com a gente. Muito obrigado, seja bem-vindo, viu, Paulo? Oi, Gil, tudo bem? Muito Prazer. obrigado pelo convite. É um prazer. É um prazer estar aqui com vocês, tá? E vamos tentar contribuir com alguma coisa que seja útil para a maioria das pessoas que estão superendividadas. Esse é um assunto que, até antes da pandemia, ele já era um assunto em pauta, né? A pandemia atrapalhou a vida de muita gente, mas essa questão do superendividamento é algo que acompanha o brasileiro já há muito tempo. E aí todo mundo pergunta, né? O que é essa lei do superendividamento e o que é possível fazer com ela? Hoje no Brasil existem 65 milhões de endividados. Nossa! Isso representa 250 bilhões de reais. Meu Deus do céu. Então, a dívida média por habitante está dando 4 mil reais. Mas a renda média brasileira hoje não passa de R$2.500. Não passa, é isso aí. Esse é o problema hoje, né? Com a crise, enfim, com situações aí de desespero da maioria da população. Então, o governo, ano passado, em julho de 2021, ele promulgou a lei 14.181, que veio substituir parte da lei do Código de Defesa do Consumidor, promulgada há 30 anos. Sim. E a lei dos idosos, tá? Que também já, no mínimo, deve ter uns 20 e poucos anos. 23, 25 anos, mais ou menos. Exatamente. E aí, o que acontece? Você tem dois tipos de endividados, vamos colocar assim. Você tem o quanto mais, que é aquele que ele não tem controle, ele gasta, sabe, em coisas supérfluas. O pródigo. Exatamente. Pródigo. Tá? E tem o realista, aquele que tomou um cheque especial, fez um cartão de crédito, fez um CDC, enfim, não conseguiu pagar a conta de luz. Então, a lei, por isso que é do consumidor, ele vem no sentido de que é para atender essas pessoas. Entendi. Tá? Então, na medida em que você atende essas pessoas, você toma um cheque especial ou pega um cartão de crédito. Se você deixa de pagá-lo, né, no boleto, venceu, você não paga, a dívida é exorbitante. Vocês sabem que cheque especial e cartão de crédito, vamos falar, está no patamar, hoje os bancos devem cobrar 10% a 15% ao mês. Meu Deus do céu, então, fora de controle. Você imagine se você, e é o que aconteceu com a crise econômica, a crise da pandemia. Falta de emprego. Falta de emprego, desemprego. Então, a lei veio justamente para ajudá-los no sentido de equacionar essa dívida. Tá. E quem é considerado, quando é que eu posso, por exemplo, eu vou me considerar um superendividado? Tá. O que precisa para eu ser um superendividado? Tá. Vamos pegar um caso aí de um sujeito que tem uma dívida de 10 mil reais. 10 mil. O valor mínimo para ele sobreviver, aluguel, enfim. O básico. O básico, né? Comida. Inclusive nos consignados, eles definem que é 30%. Tá, não pode então, a dívida não pode superar esses 30%. Exatamente. Então, 30%, tá? Se ele deve 10 mil reais, a capacidade... aí tem que ver também qual a renda familiar dele. Sim. Se o cara está desempregado ou está na informalidade, vamos falar, ele ganha R$1.000, mas tem uma dívida de 10. O que diz a lei? Você tem que respeitar o valor de 30%. Isso é feito judicialmente. Então quer dizer que é o pagamento que não pode ultrapassar os 30%. Perfeito. Então a minha parcela de pagamento dessa dívida não pode ultrapassar 30% do que eu ganho. Então, ele fala que você tem que pagar em 60 meses, você tem que o quê? Tentar equacionar esse problema, porque nesse exemplo clássico, não vai dar para pagar em 60 meses. Entendi. Então, a gente tem umas estratégias para que a gente possa enquadrá-los isso nos 60 meses, no sentido de uma taxa menor,
Entendi. Que não dá para continuar pagando 10%, 15%, tá? Não. Então, quando a gente prepara uma petição para o superendividamento, a gente tem que ter toda uma estratégia jurídica, tem que apresentar um plano para poder pagar então, isso aí. Vamos tentar transformar isso tudo numa linguagem mais coloquial para o amigo que está em casa, o senhor e a senhora que está endividado. Então, quer dizer que o sujeito tem uma dívida impagável na atual situação dele. Então, ele precisa entrar na justiça para que ele possa pedir esse enquadramento como superendividado, e aí, por meio de uma ação e de uma decisão judicial, é estipulado um valor para que ele pague dentro dos 30% da sua renda e ele consiga essas parcelas maiores com um plano melhor, com uma redução de juros na dívida, principalmente da própria dívida. Da própria dívida. Isso. Senão então, a conta não fecha. Não fecha. Exatamente. É mais ou menos isso? Exatamente. Quando você fala assim, vamos utilizar a lei do superendividamento, é no sentido de que o devedor, ele sabe onde ele deve. Sim. Então, nós contemplamos 100% da dívida. É um pouquinho diferente dos feirões, hoje em dia, que ele abarca somente alguns créditos. Você está falando daqueles feirões comuns que acontecem? Feirão do limpa-nome, Isso. feirão do não sei o quê. Qual é a diferença, então, desse feirão? Essa diferença, os bancos, ele tem um regime de provisionamento no balanço, tá? Sim. Depois de vencido, 6 meses, ele tem que provisionar 100%. Essa dívida, para efeito de risco, ele é registrado no Banco Central, ele aparece um valor que foi provisionado de perda no balanço do banco. Então, é essa dívida que tem que ser contemplada. Então, os feirões, normalmente, ele atualiza como se o contrato tivesse vigente. Então, ele apresenta um valor muito maior da dívida para poder fazer um acordo. A conta não fecha. Não fecha. Tá? Continua na mesma. O sujeito não consegue pagar. Não sai. Então, muitas vezes até os feirões incentivam até... Eu pago a primeira parcela. Entendi. Olha só, fazer até isso. É que a grande verdade, né, Paulo, é que o trabalhador honesto, a pessoa mais humilde, o que ela tem de valor é o nome. Ela não quer que surja esse nome de jeito nenhum. Nesse caso, quando é que a pessoa tem um nome limpo? Ele está super endividado, mas ele conseguiu essa ação, ele conseguiu um bom acordo, muito bem, ele começou a pagar. E aí faz em 60 vezes. Quando é que o nome dele fica limpo? Eu vou voltar um pouquinho só, Gil, porque quando a gente prepara o superendividamento, tem vários documentos, tá? Claro. Uma delas também, eu acho uma grande vantagem, que a gente vai peticionar para não pagar as custas. Sim. Atestado de pobreza, porque não tem condições de nem pagar as custas. Ele vai pagar. Tá? Como que ele vai pagar? Então, esse é um detalhe também que a gente procura evitar, de exigir que o devedor pague lá na petição já as custas judiciais. A documentação é simples, a gente faz toda a documentação. Junto com a petição, aí tem que ser assistido por um advogado. Claro. Aí, esse advogado, ele entra com a petição e já anexamos a proposta de reestruturação e pagamento da dívida. Já vai completinho, tá? O juiz analisa, ele pede que os credores se manifestem também. Sim. Normalmente, os bancos vão questionar. Claro, claro. De pronto, tá? O juiz, o que ele faz? Ele marca uma audiência de conciliação. Então, é uma fase, digamos, administrativa dentro do processo judicial. A inicial. Inicial, tá? É marcada uma audiência. Nessa audiência, o juiz vai falar, tem acordo, não tem? Mas vamos partir do pressuposto que sim, tá? Se a maioria concordou com aquela proposta, com aquele plano de reestruturação financeira do superendividado, o juiz já homologa o plano. Ok. Aqueles credores que não participaram, eles vão ter que submeter ao plano, porque o plano prevê 100% da dívida. Com a homologação do plano, ele tem a necessidade, o juiz já peticiona também para o cartório, pedir para os órgãos de crédito, né, de proteção de crédito, limpar o nome dele. Então, já limpa automático. O nome. Quer dizer que a ação já sai com uma liminar pedindo que o nome seja retirado. Já pede, junto com a inicial, esse aspecto de que ele tem que recuperar o crédito. Agora, vamos falar um aspecto muito importante que a lei também diz, é o seguinte,
muitas vezes você fala assim, não, você também, se você levantou dinheiro, você também, em algum momento, você pretendia pagar, mas teve esses problemas, né, que impossibilitou. Junto com a petição, ele é obrigado a fazer um curso de reeducação financeira. Ah, tá. Tá? É como se ele estivesse pagando uma pena, vai aprender a usar o dinheiro. Isso é obrigatório, no sentido de saber o porquê você endividou. Sim. Você não vai fazer mais. Mas é como bom você isso. tem que agir. Esse treinamento, esse curso é feito também antes da petição. E quem administra esse curso? A própria consultoria A também própria faz. consultoria. Exatamente. Com a reeducação financeira, limpando o nome, ele é inserido novamente nos meios de crédito, entendeu? Sim. E hoje existe aquele banco de avaliação e já sabe que o sujeito, então, está renegociando, já passou por uma reciclagem nessa educação financeira. Isso já ajuda, faz com que ele possa retomar sua vida econômica financeira. Eu só queria abrir um parênteses que muita gente pode até ficar ofendido com aquela questão de declaração de pobreza e tal. Não, isso é um argumento jurídico. Sim, eu não sou jurista, você me corrija, Paulo, se eu estiver errado. Mas essa declaração de pobreza é um documento só para que o amigo não pague as custas que são altíssimas. Sim. Não é nenhuma humilhação falar isso. É uma coisa óbvia. Se você está devendo, não consegue pagar, como é que você vai pagar as custas de um processo? Porque muita gente fala, eu estou devendo, eu não consigo pagar, como é que eu ainda vou pagar para entrar na justiça? É para isso que existe essa declaração. Então não é nada, não é nenhuma humilhação, não é nada disso. É só uma peça que faz parte do processo que tem essa denominação de atestado de pobreza, que é justamente para que a justiça o isente do pagamento das custas. É isso, Paulo? Perfeito. Inclusive, na petição, nós até colocamos no sentido de que, se o juiz assim entender, a gente pede o diferimento das custas. O que é o diferimento das custas? Pagar posteriormente a homologação do plano. Eu acho que é justo. Sim, né? Sim. Porque hoje, com a economia em frangalhos, agora com a guerra, inclusive, né, aumentar todos os preços, a inflação, então é difícil. Agora, a taxa de juros ela é balizada na inflação, entendeu? Então, você teve, há um ano e pouco atrás, o Selic era 2%. Pois é. Hoje já está próximo de 12% ao ano. É muita coisa. Então, onde você vê uma dívida de cheque especial ou de cartão de crédito, que se você não consegue honrar pontualmente no vencimento, você fala, vamos nivelar pelo mínimo 10% ao mês, em juros compostos, essa tua dívida, ela aumenta, assim, um ano já dobrou. Triplicou, quase triplicou. Quase triplicou. Quase triplicou. Então, eu acho que, dessa parte, mas eu acho que essa lei do superendividamento veio para ficar, lei que vai ajudar em muito, principalmente o endividado, aquele realista, aquele que endividou, perdeu emprego, teve doença em família. Foi vítima de uma situação. E que, momentaneamente, ele perdeu a capacidade de ter crédito, mas é uma possibilidade que a justiça permite. Acho que todo mundo já viu falar de recuperação judicial de empresas. Sim. Ele também está muito sendo taxado de recuperação judicial de pessoa física. Ele tem a mesma característica e eu acho que ele não custa caro, porque normalmente uma consultoria, ele vai procurar de tudo ajudá-las em primeiro lugar, dar uma reeducação financeira e, eventualmente, se ele aprovar o plano, aquele há de êxito, né? Não tem dúvida. Então, eu acho que ajuda bem. Vale a pena. Bom, num resumão completo de tudo isso que a gente está falando, se você está super endividado, você precisa de uma ajuda. Chegou naquele ponto que você sozinho não resolve mais. Então, você precisa de uma assessoria, precisa de uma ajuda. Para você falar com todos os seus credores, porque você perdeu essa capacidade de negociação, você precisa de alguém que faça isso judicialmente. Quer dizer, vai abrir uma ação, vai preparar uma peça, e nesta peça tudo vai ficar acertado com a homologação de um juiz. Tudo combinado, tudo certo, tudo acordado entre todas as partes. Para isso, a Se Recupere está aqui. Onde entra a Se Recupere nessa questão? Como ajudar o amigo de casa? Tá. A Se Recupere, ela saiu na frente. A gente já tem vários casos que já, inclusive, está sendo homologado já,
Sim. Então, com certeza, nós temos condições de atendê-los todos, tá? E na medida em que a gente não tem escolha, você vai falar assim, mas vocês vão limitar, eu tenho 5 mil de dívida e estou desempregado. A gente ajuda também do mesmo jeito, Sim. no sentido de que... 5 ou 50 você vai ajudar. Exatamente. Então, é uma condição assim que eu acho que é um papel até social de nós podermos ajudá-los. Quando fala judicial, não é simples, não tem, sabe, é uma petição simples, é um plano simples, e melhorar a dignidade da pessoa, de voltar a ter o crédito, pagar somente na renegociação aquilo que permite mesmo, tá? Sim. Se você hoje tem uma renda baixa, vamos fazer um plano dentro da capacidade de pagamento que vocês têm, garantindo o mínimo existencial da pessoa. Então, eu acho que é nesse sentido que a gente vem para agregar e vamos, se Deus quiser, popularizar esse superendividamento. A sua comparação que você fez com a recuperação judicial de uma empresa vem bem a calhar. Todos nós somos uma empresa doméstica, a gente cuida dos nossos gastos domésticos e existe um momento em que a gente perde o controle, porque a gente às vezes é levado por uma situação, por uma empolgação daquele momento. Você está trabalhando, você tem uma renda boa, de repente a vida dá uma virada, você perde a renda, acabou. A dívida continua, porque você já assumiu. E aí você precisa de um profissional, de uma empresa, para te ajudar nesse ponto. Então, o Paulo Ishida da Se Recupere, CEO da Se Recupere, está à disposição para te ajudar. Vamos falar os contatos da Se Recupere? Bom, www.serecupere.com.br. Tudo tá? fácil. O WhatsApp está... seguido, está na tela ali. Tá na tela. serecupere.com.br. Entra lá no site, dá uma navegada, faz uma consulta, veja como está a sua situação, eles vão te atender. O WhatsApp você responde também. Sim. Qual que é o número? 11... 9... eu e ele, nós temos um problema de dívida e visão. Então, você olha na tela, está aqui embaixo, está bem aqui embaixo, e você manda um WhatsApp para o Paulo e fala, Paulo, eu te ajudo na visão, você me ajuda na minha dívida. E ele vai responder. Exatamente. Estamos no Instagram, no Facebook. Então, todas as redes sociais. Agora dá para ver. Agora dá para ver. Está lá, 98977-5271. Está na tela aqui, o César nos ajudou. 11 98977-5271. Serecupere.com.br. Vamos limpar o nome, vamos voltar a ter dignidade, vamos voltar a ter crédito de uma forma justa e de uma forma correta. Procura o Paulo Ishida, que ele está lá para te ajudar. Paulo, muito obrigado, Gil. Satisfação. Agradeço. E eu lhe agradeço por esse trabalho, como você disse, não só profissional, como principalmente social. Está na hora de recuperar um pouco a dignidade desse pobre brasileiro que se acabou tentando sobreviver. E 65 milhões de pessoas. É muita gente. E nós estamos aqui para ajudar. Paulo, muito obrigado. Muito obrigado. Sucesso nos seus negócios. Espero você aqui em outras oportunidades. Também.